Queridos irmãos e irmãs, este é um dia especial. E de facto existem muitos dias especiais que são celebrados por todo o mundo e tantos são os dias especiais que os 365 ou 366 dias do ano não são suficientes. Alguns dias do calendário acabam por ter mais do que um dia especial. Por exemplo, alguns desses que eu procurei em todo o calendário, alguns desses que eu achei interessantes. O dia 8 de janeiro foi o dia da rotação da Terra. O dia 11 de janeiro foi o Dia Internacional do Obrigado. O dia 18 de janeiro, o Dia do Riso. O dia 21 de janeiro, curiosamente, Dia Mundial da Religião. O dia 22 de fevereiro é o Dia do Pensamento. Então os irmãos vão guardar o vosso pensamento e só pensam no dia 22 de fevereiro. O dia 1 de março, aliás 4 de março, é interessante, Dia Mundial de Oração. E isto não é o dia de qualquer igreja, mas é o dia que é considerado Dia Mundial de Oração. O dia 1 de abril, nós já bem conhecemos, é o dia das mentiras. Só nesse dia é que se pode mentir, nos outros não. O dia 3 de maio é o dia do sol. E achei interessante, embora sem graça nenhuma, o dia 3 de maio também é o dia da invenção da Santa Cruz. O dia 30 de setembro é o dia da blasfémia. Há um dia para tudo, quase. No domingo passado, nós proclamámos aqui na nossa igreja um dia de santificação. Ezequias, no início do seu reinado e diante de um templo completamente desolado, quando ele assumiu da parte do seu pai, o rei Acaz, que foi um péssimo rei, e que, em termos de religião, deitou tudo por terra, aquilo que era a religião de Deus, do seu povo, e que se voltou para os Baalins. Ezequias considerou tudo aquilo que estava a ver e ficou tão triste, tão envergonhado. E por causa disso ele decidiu proclamar um dia de santificação, um dia de limpeza, um dia em que tudo aquilo que estava imundo seria completamente retirado e seria santificado. Ele conclamou os sacerdotes e os levitas a uma santificação. E depois todo o povo foi igualmente convocado para a santificação, para se santificarem. Trouxeram animais, muitos animais, para o sacrifício. E durante horas e horas sacrificaram ao Senhor e alegraram-se nisso. O ministério da Casa do Senhor finalmente foi restaurado, restabelecido e o avivamento começou. E nós considerámos isso a semana passada no segundo livro de Crônicas, capítulo 29. E eu convido-vos a abrir segundo livro de Crônicas, capítulo 29. E o versículo 35, o final, e depois o versículo 36. Segundo livro de Crônicas, e agora já sabemos onde é que estão, porque as crianças já nos ensinaram ou lembraram isso. Segundo livro de Crônicas, capítulo 29, verso 35. E houve também holocaustos em abundância, juntamente com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de libação para cada holocausto. Assim se restabeleceu o ministério na casa do Senhor. Ezequias regozijou-se, e com ele todo o povo, por causa daquilo que Deus tinha preparado a favor do povo, pois tudo isto se fizera de improviso. Não estava na agenda, não estava no calendário,
Mas Deus usou Ezequias e através dele, ele derramou de facto o seu espírito sobre aquele povo. Hoje, meus queridos irmãos, aliás, de seguida, Ezequias fez uma coisa que ele queria muito fazer. Essa sim que estava no calendário, embora já desatualizado. Mas ele proclamou, depois disso, um dia de regozijo com a celebração da Páscoa. E aí, meus irmãos, entramos no capítulo 30 segundo livro de Crônicas. E vamos ler os primeiros 9 versículos, em que ele faz a convocatória para esse dia de regozijo. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, a fim de celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Pois o rei tivera conselho com os príncipes e com toda a congregação de Jerusalém para celebrarem a Páscoa no 2º mês, pois não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente e porque o povo não se tinha ajuntado em Jerusalém. Isto pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação, e decretaram que se fizesse proclamação por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado, como está escrito. Foram, porém, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes, por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai para o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós, que escapastes da mão dos reis da Assíria. Não sejais como vossos pais e vossos irmãos, que foram infiéis para com o Senhor, Deus de seus pais, de modo que os entregou à desolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como fizeram vossos pais, mas submetei-vos ao Senhor e entrai no seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor, vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Pois, se voltardes para o Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia diante dos que os levaram cativos, e tornarão para esta terra, porque o Senhor vosso Deus é clemente e compassivo, e não se desviará de vós o seu rosto, se voltardes para ele. Ezequias estava embalado naquela dinâmica da visitação do Senhor. Ele, de facto, estava a ver grandes coisas acontecerem e ele esperava, confiava que coisas mais extraordinárias ainda pudessem acontecer. Então, meus irmãos, quando se está neste embalo, quando se está neste crescendo espiritual, alguma coisa mais tem que ser feita. E no tempo próprio, no primeiro dia do mês, no primeiro mês do ano, no dia que estava determinado, eles não puderam celebrar a Páscoa, porque ainda estavam, de facto, neste processo de santificação. Mas é chegada agora a hora de celebrar a Páscoa do Senhor e foi lançada aquela convocatória. O povo ainda não se tinha juntado em Jerusalém. E era, de facto, em Jerusalém, no templo, que eles celebravam a Páscoa, que faziam os sacrifícios, que se colocavam e derramavam diante do Senhor, e agora tinham oportunidade de novo para isso. Os correios foram enviados. Se fosse hoje, teria sido por telemóvel, não é? Por mensagem. No instante chegaria a todos os membros da igreja, a todo o povo, a toda a nação. Mas naquela altura foram os correios, foram enviados por ordem do rei. Espalharam-se por todo o território. Levou algum tempo a que isso acontecesse. Mas finalmente o povo
podia dar a sua resposta. E é curioso, é interessante que de facto a mensagem deveria chegar e os correios haveriam de chegar à parte mais distante de Jerusalém, exatamente onde estavam Efraim, Manassés e depois chegando lá acima também a Dan. Aquelas tribos que estavam mais a norte, mais distantes e que por isso mesmo nem estavam a dar conta das maravilhas e das coisas extraordinárias que o Senhor estava a fazer em Jerusalém com o seu povo. Mas também eles eram um povo, também eles deveriam vir, também eles estavam a ser convocados, agora para um dia de regozijo, porque o Senhor tinha visitado o seu povo. Mas, meus irmãos, diante daquela convocatória, qual foi a resposta dos que estavam mais longe? A resposta encontramos nos versículos 10 e 11. E no versículo 10 diz: os correios, pois, passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. E zombaram. Alguns riram-se. E às vezes, meus irmãos, aquilo que nós encontramos quando convocamos o povo para vir à presença dos senhores é riso, é zombaria, é fazer troça, é estar de facto de costas voltadas para a oportunidade. E isso, meus irmãos, acontece nos dias de hoje, com aqueles que ouvem da nossa parte uma convocação, um testemunho, o convite para vir à casa dos senhores. Mas nem todos procederam assim. No verso 11 nós lemos: todavia alguns de Azer e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E esses que vieram, certamente vinham na expectativa de serem abençoados. E certamente que foram abençoados. Nós lemos ainda que neste dia e naquilo que iria ser a celebração da Páscoa, houve também um outro elemento fundamental: o coração do povo. O coração do povo estava unido, era um só. Lemos isso nos versículos seguintes, a partir do 12. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração, para cumprirem a ordem do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos no segundo mês, uma congregação muito grande. Não no primeiro mês, mas no segundo mês. Esta era a oportunidade, este era o momento para esse ajuntamento e para essa celebração. E levantando-se, tiraram dos altares, os altares que havia em Jerusalém, também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então imolaram a Páscoa, no 14º dia do segundo mês, e os sacerdotes e levitas, envergonhados, santificaram-se e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram os seus lugares, segundo a sua ordem, conforme a lei de Moisés. Homens de Deus, e os sacerdotes espargiram o sangue que recebiam da mão dos levitas, pois havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas tiveram de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o sacrificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulon, não se tinham purificado, contudo, comeram a Páscoa, ainda que não segundo o que está escrito. Pois Ezequias tinha orado por eles, dizendo: o Senhor que é bom, perdoe todo aquele que dispõe o seu coração a buscar a Deus. O Senhor, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. De facto, o povo tinha que ter um só coração.
celebrar a Páscoa, celebrar aquilo que vinha sendo um ritual já desde os dias de Moisés e da saída do Egito. Ainda assim, tinha que ser feito de uma forma solene. Ainda assim, tinha que ser feito em conformidade com aquilo que estava escrito. Ainda assim, implicava santificação. Ainda assim, implicava reconhecimento do seu pecado. Saída da escravidão espiritual, voltar-se em libertação para Deus e participar então como um só povo, com um só coração, com uma unidade completa, aquilo que era este mandamento dos senhores. O povo vai celebrar a Páscoa numa obediência total. Mas naquele meio havia alguns que não o tinham feito. E eu considero, meus irmãos, e hoje fala-se muito em second chance, segunda oportunidade. E Deus vai dar uma segunda oportunidade. Àqueles que tinham estado longe, que vieram, que não tinham feito ou participado de outras ocasiões conforme deveria ser. Eles têm agora uma segunda oportunidade de acertar tudo com Deus. Meus irmãos, Deus é um Deus de ordem. É um Deus que determina que as coisas devem ser feitas de uma determinada forma. E às vezes a tendência do ser humano é ajustar-se. Não querendo tocar em ninguém, mas como dizem os brasileiros, dar o jeitinho. Dar o jeitinho. Fazer ao nosso modo. Fazer como achamos melhores. Mas às vezes aquilo que nós achamos não é aquilo que Deus determinou. E então temos que ajustar. Não segundo o nosso padrão, não segundo aquilo que nós achamos. Eu costumo dizer, se Deus quisesse que nós achássemos muita coisa, tinha-nos posto um achómetro. Nós não achamos. Nós seguimos aquilo que Deus determinou e que nós entendemos ou que acabamos por dar conta. Deus deu uma segunda oportunidade. E notem, meus irmãos, que Deus aceitou aquele pedido de Ezequias. O verso 20 diz isso. E o Senhor ouviu Ezequias e sarou o povo. Sarou o povo, primeiramente do seu pecado, mas também das enfermidades e de tudo aquilo que de facto estivesse causado por essa separação de Deus. E, meus irmãos, a partir daí vieram os cânticos de alegria. A partir daí veio o regozijo. A partir daí veio a festa espiritual. E nós vemos isso a partir do versículo 21. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com grande alegria. E os levitas e sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com instrumentos fortemente retinentes, cantando ao Senhor. Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham bom entendimento no serviço do Senhor. Assim, comeram as ofertas da festa por 7 dias, sacrificando ofertas pacíficas e dando graças ao Senhor, Deus de seus pais. E tendo toda a congregação resolvido celebrar outros 7 dias, celebraram por mais 7 dias com alegria. Pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação para os sacrifícios 1000 novilhos e 7000 ovelhas. E os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. E regozijaram-se toda a congregação de Judá, juntamente com os sacerdotes e os levitas, e toda a congregação dos que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Assim, houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não se tinha ouvido coisa semelhante em Jerusalém. Então os levitas, sacerdotes, se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até à santa habitação de Deus, até ao céu. Dia de alegria. Porquê? Porque o povo se santificou. Porque o povo
em unidade de coração, se dispôs a fazer aquilo que Deus tinha determinado. Se sacrificou, confessou o seu pecado, realmente experimentou a mudança e a visitação do Senhor e fez conforme aquilo que o Senhor tinha determinado. E houve grande alegria. Meus irmãos, hoje aqui, nós proclamamos um dia de regozijo. Não com a celebração da Páscoa, mas com a celebração da Ceia do Senhor. E em algumas igrejas, a celebração da Ceia do Senhor é um momento muito especial. Tão especial que acaba por ser o culto mais frequentado. Há crentes que durante todo o mês vêm apenas ao culto de celebração da ceia, porque consideram que ele é mais santo que os outros, que ele é um culto mais abençoado que os outros. Em algumas outras igrejas, que são de comunhão ultra restrita, quer dizer, só pertencem aqueles que são membros daquela igreja, e o culto é feito no horário separado, à porta fechada, porque consideram que é intimista, é só para aqueles. Algumas igrejas têm essa prática. Outras igrejas, como a nossa, que são de comunhão restrita, a celebração da ceia é reservada para aqueles que são membros da igreja local, ou que são crentes, batizados biblicamente por imersão, de alguma outra igreja que nos estão a visitar e que estão em comunhão com o Senhor, que estão em plena comunhão com a sua igreja local, mas que estão aqui conosco. Pertencem a uma igreja, como nós costumamos dizer, da mesma fé e ordem. O mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, a mesma doutrina, de tal modo que, de facto, podem fazer parte, e nós temos permitido isso. Mas não é um culto à porta fechada. A porta está aberta, sabendo nós que aqueles que estão aqui, que vão participar da ceia do Senhor, estarão examinando o seu coração, deixando que realmente Deus toque nas suas vidas, que Deus mostre neste momento, que façamos tal como Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 11, examine-se o homem a si mesmo. Ou como o salmista também escreveu, sonda-me, ó Deus. Outros não irão participar. E não irão participar porque ou ainda não são crentes, ou são, mas ainda não seguiram o Senhor nessa sua ordenança de serem batizados, de serem discipulados, e vão aguardar, vão observar, vão neste momento procurar essa comunhão com o Senhor à mesma, mas vão ficar apenas a observar. E esta é a prática da nossa igreja. Meus irmãos, nós vamos participar deste momento que é tão significativo para nós crentes. Todos os cultos são especiais, são importantes. Certamente que este momento em que é trazido à nossa memória o sacrifício de Jesus, a sua morte, e aquilo que isso trouxe para nós, em termos de perdão de pecados, em termos de comunhão com o Senhor, em termos de experimentação do Espírito nas nossas vidas. Meus irmãos, neste momento convido cada um que vai participar, porque reúne as condições, lembrando que mesmo lá em Israel, alguns queriam participar ou estariam prontos a participar ou tinham participado em outras ocasiões sem o fazerem da forma que era requisitada, sem se terem santificado. Neste momento, certamente, cada um de nós está em oração, está colocando a sua vida diante de Deus, está dizendo: Senhor, perdoa este meu pecado, perdoa aquilo que eu disse e não devia ter dito, perdoa aquilo que eu fiz. Num autoexame,
E neste momento, meus queridos irmãos, somos nós individualmente e Deus. E vamos participar com um só coração. Vamos participar numa unidade do Espírito.